Oba, galera! Bem-vindos a mais um One More Tab Podcast, seu podcast que vai abrir uma aba mental na sua cabeça que talvez nunca mais feche. Hoje, uma conversa muito interessante para a gente abrir uma aba, porque eu sou brasileiro e moro na Polônia, mas hoje eu vou conversar com uma polonesa que mora no Brasil. Sim, a gente vai conversar sobre a vida de um estrangeiro no Brasil, conhecer um pouco da história dela e focar também no aprendizado da língua portuguesa. Sim, ela fala português e também de idiomas em geral, né? Diferenças culturais e outras coisas. É por isso que eu tenho o prazer de anunciar minha convidada de hoje, né? Ela que ensina polonês online para brasileiros, inclusive eu tô aprendendo com ela, né? E ela é a pessoa por trás do Instagram Polonês com Gringa, né? Lá no Instagram vocês podem conferir. Então seja muito bem-vinda, Alexandra. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela mais uma conversa juntos, porque como você falou, nós temos as aulas e já me sinto à vontade de falar tudo. Muito obrigado. Sem dúvida, a gente já se conhece há um tempo, apesar de nas aulas a gente fala muito mais polonês, né? Hoje é Sim, basicamente em português só, né? sim. Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana para a gente conhecer um pouco mais e os ouvintes entenderem um pouco mais da sua história e da sua profissão também como professora de idiomas, né? Por que não? Então vamos lá para essa conversa logo depois da vinheta. Roda lá. Eu imagino que deve ser uma pergunta que sempre te fazem, sabendo que você é uma estrangeira, que você é polonesa morando no Brasil. Qual foi o seu objetivo, a sua motivação para morar no Brasil? Eu vim para o Brasil em 2019 para fazer um estágio em São Paulo. Foram 4 meses no total, 3 meses de estágio e um mês eu estava viajando pelo Brasil, conhecendo, e eu fiquei apaixonada pelo lugar, pelas pessoas. Os brasileiros são muito abertos. Sempre quando eu estava começando uma conversa falando que eu sou polonesa, os brasileiros ficavam muito interessados, mas o que você faz aqui? Sempre elogiaram o meu português, mesmo falando só bom dia e obrigada. Então, eu me apaixonei pelo país e também nos 4 dias antes de voltar para a Polônia, eu conheci meu marido. Olha E só. quando voltei para a Polônia, a pandemia começou. Nós só estávamos em contato online, mas depois, quando as fronteiras reabriram, Vinícius me visitou na Polônia. Durante o inverno, carioca foi para a Polônia durante o Caramba, é inverno. muito frio, meu Deus. Sim, sobreviveu e gostou muito da Polônia, da nossa história, cultura e as cidades. Então ele também se apaixonou e depois eu fui já para 3 meses para começar o meu aprendizado de português. Foi um tempo quando eu estava estudando às vezes 6 horas por dia o português. Isso foi o meu trabalho no Uau, começo aqui no Brasil. caramba. Caramba, eu tô estudando com você 1 hora de polonês por semana. Eu preciso melhorar um pouquinho para aprender mais rápido, porque logo de cara os ouvintes vão concordar comigo que você fala muito bem em português. Tem uma fluência Obrigada. muito boa e fala com naturalidade. Eu acho que o pessoal tá todo mundo entendendo bem o que Obrigada. você tá falando. Você disse que mudou para cá em 2019, ou quando foi que você mudou para cá definitivo? Eu me mudei quase 5 anos atrás para o Brasil. No começo, estávamos morando em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, então as praias maravilhosas, Ilha Bela, e as pessoas ainda mais acolhedoras, mais abertas, numa cidade pequena. Mudamos para Porto Alegre 4 anos atrás, já quase 4 Ah, anos que moramos no sul do Brasil. entendi. É porque uma das minhas próximas perguntas seria com relação ao clima do Brasil, que é muito diferente do da Polônia, porém, Porto Alegre, o inverno pelo menos é mais frio, né? Você sentiu muito essa diferença quando você mudou para cá em relação à Polônia? Sim, em nenhum lugar
onde eu morava, onde eu morei, não senti tanto frio igual aqui no Brasil, no sul. Sério? Sim, porque Uau. na Polônia, cada apartamento, cada restaurante, lugar onde nós vamos, tem aquecimento central. Então, se faz frio menos, até -5 fora, você volta para casa e tá quentinho, não tem Uhum. problema de passar frio. E aqui no sul, no Brasil, infelizmente, as casas não todas são tão acostumadas, não tem aquecimento central. Claro que agora temos aquecedor portátil e ar-condicionado dual, que aqui no sul é bem comum. Isso ajuda, mas ainda não é tão quente igual na Polônia, numa casa polonesa. Caramba, mas faz sentido mesmo quando a gente pensa na questão das casas serem preparadas mais para o inverno ou pro verão, como é no Brasil, né? Eu sinto também a mesma coisa, eu morando aqui na Polônia, quando eu saio na rua, eu tô vestido com roupas bastante frio e tudo mais, e quando eu chego em casa é ligar o aquecedor e tá quentinho lá dentro, né? No Brasil, mesmo que não seja tão frio, você tá dentro de casa, tem que usar um moletom, uma blusa, porque não tem um aquecedor. Uma coisa que eu notei, que eu só reparei quando eu saí do Brasil, que pode ser esquisito para pessoas morando no Brasil ou vindo de fora, é o chuveiro elétrico. Eu não sei se você teve algum, sem ser piada, um choque com relação ao chuveiro elétrico, quando você viu como que funcionava aqui, né? Porque na Polônia é muito diferente, não é? Sim, eu nunca vi na Polônia um chuveiro elétrico e isso, na verdade, foi um grande choque cultural aqui quando eu cheguei em São Uhum, Paulo e eu fiquei com medo de entrar no começo, olhando para os imagino. cabos. Eu não sabia, porque na minha cabeça água e cabo nunca Uhum, combinaria. Então, sim. só depois as pessoas do estágio me informaram que isso funciona, é muito seguro, que não tenho que me preocupar. Mas agora, graças a Deus, temos o chuveiro a gás. Bem, bem melhor. Eu só percebi que era estranho quando eu saí do Brasil, quando eu Uhum. recebi pessoas de fora do país na minha casa, no Brasil e tudo mais, e eles completamente confusos, né? Mas a gente faz Não. funcionar. E Aham. aqui na Polônia, assim, é tudo a gás, né? No caso, a maior parte Uhum. das casas nas Sim. cidades. É. Eu tinha a mesma coisa que você com o chuveiro, com as janelas. Só quando eu saí da Polônia, eu percebi que as janelas no Brasil são bem diferentes. E é algo que Uhum, estava para mim tão óbvio e tão normal que a janela abre para gente, não sei como explicar, que uhum. abre um pouquinho espaço para entrar um pouquinho de ar. No Brasil, os brasileiros que viajam para a Polônia ficam assustados com as nossas janelas, que tem medo que elas vão sair e que eles quebraram as janelas, na verdade. Sim, nossa senhora, eu tive muito disso. A primeira vez que eu fui abrir uma dessas janelas, eu achei que ia cair em cima de mim, desesperado. Para tentar explicar para as pessoas, você Uhum, tem dois ou três jeitos diferentes de virar a manivela da janela. Uma você fecha ela por uhum, completo e aí fica totalmente isolado quando é frio, principalmente é muito útil. Ou você coloca ela no meio e aí você abre da forma que a gente abre também no Brasil, né, de lado e tá tranquilo. Ou uma terceira opção, você gira a maçaneta, a manivela para cima e aí ela vai abrir a parte de cima, inclinada, e ela abre para você. Então, a primeira vez que eu levantei a manivela e puxei, aquilo uhum. veio para cima de mim, eu achei que ia cair, eu segurei ela com tudo assim e falei, gente, a janela tá caindo, tá quebrando. Socorro! Socorro! Socorro, exato. E aí, realmente, todas as janelas são assim. Aqui, para as pessoas é normal, mas para quem vem de fora é um choque também. As pessoas não estão acostumadas. Você percebeu também que, não em todas as casas ou apartamentos, mas, por exemplo, na minha casa natal, nós temos o vidro na porta pro banheiro. Só que esse vidro é muito grosso, então não dá para perceber o que a pessoa está fazendo dentro. Só que
tem várias portas que tem um vidro. Você já viu nas casas dos outros ou como está no seu apartamento? Sim, antes eu morava numa casa, num apartamento que eu dividia com estudantes. E era um apartamento com 4 quartos, cada pessoa alugava um quarto, né? O banheiro, que era compartilhado, tinha essa janela. E até então ninguém ligava, mas é uma janela que só vê tudo embaçado, não vê de fato ali, Sim. mas dá pra saber que tem uma sombra, né? E aí eu lembro que em algum momento uma menina alugou um dos quartos e ela não se sentia confortável com a janela, ela só colocou um Uhum. pôster para cobrir a Aham. janela e aí Sim. resolveu, mas foi bem estranho pra mim, mas tão estranho quanto é o fato da luz, a tomada para você acender ou apagar a luz ficar do lado de fora, né? Porque você acende a luz do lado de fora, entra no banheiro, tranca e vai tomar banho. Uhum. Qualquer pessoa do lado de fora pode vir, esbarrar e apagar, ou se tiver criança, vai fazer de propósito e Uhum. apagar. Eu acho que no Brasil não funcionaria, né? Ainda mais se for em Uhum. casa de estudante, de jovens, o pessoal por brincadeira Sim. ia apagar enquanto você toma banho, mas esse foi. Eu levei um tempo para me acostumar também. Pô, eu passava a mão achando que tinha o botão para acender a luz dentro, mas estava já do lado de fora. Esse não tinha nenhum problema e, na verdade, no começo Uhum. nem reparei isso. Ah, ok, Então, isso então foi foi fácil. ruim. Acho que tem várias coisas assim, pequenas que a gente só vai descobrindo Uhum. com o tempo, quão esquisito pode ser para as pessoas que não moram no país, né? Mas esse é só um dos exemplos, né? E agora eu queria focar um pouquinho mais na língua portuguesa. Eu tô aprendendo polonês já há muito tempo. Eu comecei com você um pouco mais recentemente, mas já tô aqui na Polônia há 8 anos. Fiz aula por um tempo, aí parei, aí voltei. Consigo falar o básico ali, consigo sobreviver, né? Você fala muito bem. Parabéns. Muito bem. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu não tava cansando teu elogio, não, mas aprender línguas em geral não é simples. Algumas línguas são mais fáceis do que as outras, mas, por exemplo, eu no começo eu sempre achei polonês muito difícil mesmo. É diferente em muitos aspectos, em pronúncia, gramática e tudo mais. Porém, quando eu comecei a conversar com as pessoas que estavam aprendendo português, eu meio que vi o outro lado, né? De aprender português. Para você, foi fácil aprender português? Ou você acha que é uma língua Uhum. mais difícil também, similar com o polonês? Eu acho que o português também é uma língua difícil, diferente do que polonês. Talvez para um italiano ou espanhol seria mais fácil, com certeza, aprender português, mas como nossas línguas são das outras famílias das línguas, é um pouquinho mais difícil. Enquanto a aprender um idioma novo, é muito importante ter uma consistência, disciplina para Uhum. voltar todos os dias e fazer esse esforço. Eu comecei, isso foi eu pensei que é o meu trabalho, primeiro aprender o idioma do país, porque até na Polônia talvez dá para sobreviver sem falar polonês numa cidade maior, igual Varsóvia, Cracóvia, porque as pessoas jovens em geral falam inglês e em pontos turísticos ou restaurantes você consegue falar em inglês. Já no Brasil, no lugar onde eu comecei a morar, em São Sebastião, numa cidade pequena, raramente achei alguma pessoa falando inglês. Eu posso contar na minha mão as pessoas, quantas conheci que falavam inglês. Claro, meu marido, no começo, o inglês era o nosso idioma que nós falávamos. Agora é o português, então é muito importante ter um apoio em sua parceira, parceiro ou amigos que você tem da Polônia para eles te estimularem para falar em polonês. Porque eu vi que só quando o Vinícius falou, tá bom, vamos conversar em português, vamos nos esforçar para você realmente começar a falar para melhorar
errar. Desde esse dia que nós dois tomamos essa decisão, que vamos falar em casa em português, o meu português melhorou. Então é muito importante praticar e errar, porque no começo eu tenho várias histórias que eu errei, mas foi só uma situação muito engraçada e agora eu tenho que contar. Ah, sim, a gente tá curioso agora. Foi o erro, entre aspas, que você falou em português. Sim, um erro que eu fiz, sempre as duas palavras, a cintura e a assinatura, eu confundo Ah, ok. até hoje. Então, em vez de pedir a alguém a assinatura, eu pedi a cintura. Então foi num lugar público e a pessoa foi muito surpresa e um pouquinho Então foi meio, por tímida. gentileza, me dá a sua cintura e a pessoa saiu rebolando, assim, né? Em vez da assinatura. Mas graças a Deus, os brasileiros têm muito humor e sempre conseguem me ajudar nessas situações sem passar perrengue. Ah, sim, né? Você falou em erro, mas eu acho que é importante mesmo não ter medo de errar, né? Buscar conversar com as pessoas. Eu acho que na Polônia também, quando eu falo polonês, os poloneses em si, Uhum. eles ficam muito felizes que tem algum Sim. estrangeiro tentando, que eu acho que vocês Uhum. reconhecem que é uma língua difícil e talvez não é Uhum. tão comum ou tão falada no mundo que nem o português ou o espanhol, né, que tem em vários países e tudo mais. Então, quando vocês veem alguém falando polonês ou tentando, tem uma empatia. Eles sabem que você está tentando e mesmo que saia errado, eles vão te ajudar, vão te explicar e não vão julgar você pelo seu erro. Eu acho que os brasileiros são da mesma forma. Pode ser que vão fazer piada, vão rir, mas vão te acolher, vão te ajudar também, né? Uhum. Sim, exatamente o que você falou. Os poloneses, nós sabemos que o polonês é muito difícil e alguma palavra que o estrangeiro fala em polonês, já somos muito felizes e igual brasileiros já dão parabéns pelo português, os poloneses também. Porque tem os outros países igual, por exemplo, França, que quando você fala errado francês, mas falou errado com o sotaque errado, já podem Isso é julgar. verdade. É verdade, é Mas, verdade. mas poloneses, sim, porque sabemos que é muito difícil. É sempre quando o estrangeiro fala polonês, eu acho tão bonito e tão fofo que eu adoro escutar os estrangeiros e os alunos que falam polonês, adoro. Olha, eu não lembro se eu te contei em uma das aulas, mas uma vez eu e a minha noiva, a gente estava em Foz do Iguaçu. A minha noiva, ela avistou um grupo de poloneses. A gente estava literalmente saindo da Hum, cachoeira. A gente foi de barco, no tour. Saindo da cachoeira, ela escutou um grupo falando polonês. E ela virou para mim e falou assim: Rênio, Henrique, fala dzień dobry para eles. Dzień uhum, dobry é bom dia em polonês. Ela falou assim: Henrique, fala dzień dobry ali para eles. Tá bom. uhum. Eu dei um oi, hey, dzień dobry. Era um grupo com cinco, uma família de poloneses, os cinco olharam para mim com um brilho nos Uhum. olhos, assim. Eles estavam no Brasil e ouviram a língua deles vindo de mim, um brasileiro. E eu nunca Uhum. vi um grupo de pessoas tão felizes na minha vida. Eles estavam sorridentes e começaram a falar Que legal. polonês e me perguntar. E eu lembro de eu só conseguir comunicar o básico em polonês, falando: olha, eu sou brasileiro. Mas eu moro na Polônia, eu moro em Poznań, Uhum. né? Com um polonês que eu já sabia, e eles maravilhados, super felizes de estarem Uhum. escutando Sim. polonês ali no Brasil e de ser com Uhum. estrangeiro. Então, é uma experiência muito bacana mesmo ver as pessoas valorizarem assim o esforço, né, que a gente está fazendo de Sim, sim. aprender uma língua nova, né? Então, eu vejo brasileiros e poloneses nesse sentido são parecidos. Sim, sim, com certeza, concordo. Você comentou que na sua casa, né, com seu marido, vocês falam português. E hoje em dia, então, é só português ou às vezes acaba tendo que ser um pouco de inglês ou você acaba soltando um Uhum. polonês também? Como que funciona? Sim, é 80-20.
80% é português, mas quando eu tô muito cansada, eu prefiro falar em inglês. E Ok. então, inglês, menti, não é 80, então vamos botar 70 português, 20 Uhum. inglês e 10 para polonês. Tem ali um pouquinho ainda. Sim, um pouquinho eu tô tentando ensinar o Vinícius aos poucos. Por exemplo, estamos saindo de casa para passear e eu falo idziemy na spacer, vamos passear, idziemy na spacer. E até o meu cachorro aprendeu em português e Olha! polonês. Ele já Sim, entende então que é pra sair pra passear, mesmo quando você fala em sim. polonês. Olha só que Essa, legal. essa pergunta, essa frase, idziemy na spacer, vamos passear, ele entende em duas línguas. Olha só, Então, sim, que quando bonito. fazemos algo, eu tento ensinar ele aos poucos as frases ou perguntas. Então, ele fala um pouquinho. Ah, entendi. Não, é bacana isso, né? Porque eu consigo entender também isso, porque eu com a minha noiva, acho que a nossa língua principal ainda é o inglês, se for colocar em números. Eu acho que ainda é uns 60% é inglês, e aí o resto, 20 polonês e 20 português, porque ela tá aprendendo português também. E muitas vezes a gente acaba criando uma conversa que numa frase só tem inglês, polonês e português misturado e a gente Sim, se entende de alguma forma. Mas realmente, quando ela tá a fim de praticar português, ela se esforça quando ela tá cansada mesmo. Aí muda uhum, pro inglês. Quando ela tá uhum. brava, aí é polonês. Quando ela começa a falar Sim, polonês, aí eu sei que, olha, a situação tá complicada. A situação tá complicada. corre quem pode. Sim, porque é mais fácil falar sobre emoções na língua nativa. E também polonês tem mais vocabulário, eu acho, para falar quando você é um pouquinho irritado. Não, olha, isso é verdade. Eu acho que em muitos sentidos o inglês é uma língua bem simples e eu acho que tanto o português quanto o polonês tem vocabulário muito mais rico e especialmente na hora de xingar e de ficar bravo também. Sim. Eu acho que hoje em dia até tem expressões que eu não consigo achar a palavra certa em inglês. Eu não sei a tradução exata, mas tem uma Sim. coisa no polonês que eu uso porque é o que traduz mais o que eu tô sentindo, ou o xingo, ou a frustração, né? Sim, e em É. português tem mais palavras conectadas ao amor, por exemplo. Eu gosto muito saudades, eu Ah, gosto muito sim. cafuné. Não existe cafuné, uma palavra em polonês. Assim. Ah, é verdade, Então, né? Saudade também não. Não sei se a própria língua acaba também mostrando a cultura, né, das pessoas, né? sim, com A certeza. língua, cria a cultura, a cultura acaba criando a língua, né? Você acha então que o português brasileiro tem mais positividade, entre aspas, em comparação com o polonês no próprio vocabulário? Sim, eu acho que isso é infelizmente verdade que os poloneses reclamam muito. Eu percebi isso quando saí, agora eu reclamo bem menos. Olha só. E, sim, aqui eu acho que os brasileiros parecem um povo mais feliz, mais aberto, e também dá para perceber isso na língua. Não sei se é o sol, se é essa temperatura, o tempo, que é influência, porque entre os países mais felizes no mundo é Finlândia, é número um por vários e vários anos. Então, E é frio, né? É bem sim, frio. exatamente. Então, não sei o que influência realmente, Hum. mas os brasileiros são felizes e eu vejo assim, as pessoas ao redor, as pessoas ao meu redor também são felizes. Então, acho que tem essa diferença que dá para perceber na língua também. E agora, quando você volta para a Polônia, que eu sei que de tempos em tempos você vem visitar a sua família e seus amigos, você se sente um pouco diferente por influência do seu tempo no Brasil ou acaba sendo a mesma coisa? Sim, é um pouquinho diferente. Como os brasileiros têm uma ótima conexão com a família, sempre quando, não sei se para você também, mas quando o brasileiro liga para
alguém da família. O resto da família entra nessa conversa e manda beijos, abraços, e todo mundo quer se reunir para conversar com essa pessoa. Então, eu acho que a minha relação com minha família até melhorou, Olha porque só. os poloneses são um pouquinho mais frios, então não ligam com tanta frequência. Não todo mundo, claro, mas eu acho que não mostramos tanto as emoções igual brasileiros. E agora eu já aprendi a mostrar mais e acho isso muito legal para mostrar e melhorar essas relações com familiares e amigos. Eu acho isso muito interessante, mas para mim foi o caminho inverso, né? Assim que eu mudei para cá, eu aprendi o básico de polonês para cumprimentar as Uhum. pessoas. Então eu saía do meu apartamento e dzień dobry, bom dia para as pessoas e tudo mais. 80% das vezes, ou a pessoa não respondia, ou olhava meio estranho para mim, ou respondia, mas sério, bem baixinho, né? Com o tempo eu fui parando, porque eu falei assim, nossa, a pessoa tá me olhando estranho, deve achar que eu sou maluco, sei lá, né? Porque não é. E eu percebi que as pessoas não eram muito de cumprimentar seus vizinhos, assim, ou, né, nem de conhecer eles. Quando eu morava no Brasil, no meu bairro lá em Campinas, interior de São Paulo, eu conhecia os vizinhos de 5 casas para cada lado, assim, sabia o nome, a Uau! família e tudo mais. Então a gente Sim, se conhecia. Aqui na Polônia eu não sabia o nome de nenhum vizinho e com o tempo a gente nem se cumprimentava também, né? É bem sim. diferente. Também não temos essa pergunta, tudo bem? Eu só falo dzień dobry. Não é Uhum. normal perguntar wszystko w porządku, jak się masz? Não, não é tão comum na Polônia. Só perguntamos quando realmente queremos ouvir. Então, perguntamos os amigos, as pessoas que não conhecemos. Não temos esse costume de perguntar tudo Uhum. bem. Eu, como brasileiro, eu vou dizer, eu acho que essa até é Uhum. uma coisa interessante, porque se você não quer saber, você não vai perguntar. E o brasileiro, ele Sim, pergunta meio que por educação, até porque ninguém no claro. Brasil vai responder, não, eu tô mal, não, Ah, sim. sabe? Quando você tá no supermercado, encontra alguém, ah, bom dia, tudo bem com você? A resposta Uhum. sempre vai ser tudo, e você? Sempre. Uhum. Ninguém vai Sim. realmente falar como eles estão se sentindo se tiver num dia ruim, né? Então, eu sinto que o brasileiro tem essa sociabilidade, mas eles não vão Uhum. querer ouvir a resposta real de um tudo bem com você, enquanto o polonês já fala assim, Uhum. não vou nem perguntar porque não me importo, basicamente. Então, é mais Sim. real, digamos assim, né? Sim, sim. É mais automático, igual em inglês. Hi, how are you? Uhum. Fine, thanks. Exato, So, exato. Então, acho que o polonês, nesse sentido, é muito mais honesto. Só vai perguntar o que quer sim, saber e não vai ter o esforço de forçar uma relação social que para eles não importa tanto. Mais genuíno. exatamente. Às vezes eu sinto saudades dessa forma de ser mais direto, porque no começo eu sofri bastante quando alguém falava, vamos marcar um café, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Mas Nossa. para mim, quando alguém fala, os poloneses realmente vão olhar o calendário e sim, vamos marcar, eu posso esse dia e você quando. Mas no Brasil eu percebi que talvez 60% do tempo é só o jeito de falar tchau, de dar tchau, ou vamos marcar algo, tchau. Uhum. Não, Mas não é. isso é verdade. Esse vamos marcar é muito clichê nosso mesmo. Porque aqui, assim, se alguém fala assim, ó, vamos sair sexta-feira às 8 vamos no restaurante, isso, tipo, 2 semanas antes, e se a pessoa falar sim, vamos, não precisam nem mandar mensagem no dia confirmando, porque tá Sim. confirmado. Brasileiro, até quando confirma, no dia precisa ter uma mensagem para ver, ó, é mesmo? Tá tudo certo? Aham, Porque aham. senão não acontece. E é claro que brasileiro vai chegar 2, 3 horas mais tarde do que o combinado. Não sei se você já percebeu isso também. Eu particularmente sou bastante pontual, até mesmo antes de morar na Polônia, mas o estereótipo de brasileiro, e eu vejo isso muito, eu não posso nem discordar, é de que a gente é muito atrasado. O tempo pra gente funciona de forma diferente. Se a gente fala, ah, vem aqui em casa às 8.
Se alguém aparecer às 8, o dono da casa ainda tá tomando banho, sei lá, né? Não sei se você sentiu isso também, essa diferença também na questão de. No estado do São Paulo, mais, e também o meu marido é carioca, então ele no começo estava mais Uhum. nesse vibe, mas agora desde moramos no Rio Grande do Sul, aqui as pessoas levam mais sérios a pontualidade. Aqui em Porto Alegre, eu organizo o evento que chama Cheers and Chat para falar em inglês. Ah, E que várias interessante. pessoas chegam 7 horas. 7 horas começa o evento e chegam Olha. bem, muito pontual. Às vezes eu fico 15 minutinhos atrasada, mas bastante pessoas chegam no horário certo aqui. Olha só, que Hum. interessante. Essa é uma experiência que eu nunca tive no Brasil. Uau! No- quando eu morava aí, um amigo meu em particular, eu sei que ele tá ouvindo, Marcelo, é você mesmo. Quando a gente ia sair, ele sempre chegava 2 horas de atraso. Sempre, em É, todo, qualquer tipo uhum, de evento. E o que eu comecei a uhum, fazer? Eu comecei a falar para todo mundo: olha, a gente vai se encontrar às 8. E para ele eu falava: a uhum. gente vai se encontrar às 6. Eu sei. Para ele chegar no horário que todo Muito mundo bom. ainda fosse chegar. E mesmo assim Uhum. não funcionava. Mesmo assim ele não era o Não? primeiro a chegar, ele chegava Poxa. por último, eu não sei o que acontecia. E eu vejo que assim, para outras culturas, que não a do Brasil, Uhum, é considerado muita falta de respeito, né, com o tempo das pessoas. Aqui na Polônia eu vejo que, em geral, os poloneses uhum. são bastante pontuais, e no Brasil é a vida, né? Sim, é a vida. Mas eu cresci nessa cultura que as pessoas falam que é a questão de respeito para mostrar para outra pessoa, para respeitar o tempo da outra pessoa. Mas recentemente, com um aluno, é, ele falou que ele prefere se atrasar 15 minutinhos para não se estressar tanto que tem que estar na hora. Mas claro, é 15 minutos e ficar mais relaxado. Chegar relaxado do que estressado no ponto. Então, até 15 minutos eu acho que Ah, sim. ainda. Tem o limite, Uhum, tem o. 15 minutos antes ou depois ainda tá tranquilo, então, né? Exato. uhum, sim. E você acabou de comentar aí que você também, além de ensinar polonês online, você organiza eventos. Esse evento que você falou, como que chama mesmo? É chamar Cheers, de saúde, Cheers em inglês, e Chat, de bater papo. Cheers Chat. Sim, é um evento que já faz um ano que organizo aqui em Porto Alegre para brasileiros que querem praticar inglês, geralmente inglês, mas se alguém quiser praticar polonês, seja bem-vindo, posso Muito bom. conversar. E para estrangeiros que moram aqui em Porto Alegre, não tem muitos, mas tem uma amiga americana que tem marido brasileiro e moram aqui Ah, em Porto Alegre. Tem um casal da Inglaterra que moram aqui por um ano e sempre aparece mais alguma pessoa que veio pelo ou Instagram ou uma vez eu perguntei como a pessoa descobriu sobre os encontros e falou que ChatGPT recomendou. olha só que interessante. Uhum. Olha, tá Sim. disponível aí na internet que até o chat GPT consegue lhe informar. Que Foi bacana. muito interessante. Fiquei feliz que o ChatGPT recomendou para a pessoa que perguntou como ela pode praticar inglês, a conversação. E é um evento gratuito. Cada 15 dias acontece nas quintas, sempre nas quintas às 7 horas, em vários lugares aqui em Porto Alegre, vários bares. Já fomos jogar boliche juntos, já tivemos Que uma legal. noite dos jogos de tabuleiros, tudo em inglês. Que legal, isso é muito interessante. É bom para praticar mesmo, num ambiente mais Sim, descontraído, né? sim, Que vira. exatamente. O Uhum. praticar a língua é meio que secundário, então eu acho que acaba indo no Uhum. inconsciente. Além disso, então, você dá aula de polonês. Quantos alunos você tem hoje em dia? Eu tenho 23 pessoas, 23 alunos agora, e Olha mais só. que metade são brasileiros. Olha. Os outros são países diversos ou. São de Estados Unidos, porque lá tem muitos poloneses, imigrantes, descendentes de poloneses. É maior, fora da Polônia, é um lugar onde tem mais poloneses. E também da Inglaterra ou Irlanda, porque poloneses também emigraram. E
se conectaram com as pessoas que moram lá. São vários países do mundo inteiro. E isso eu amo no meu trabalho, que eu posso conhecer alguém do outro lado do mundo, ver a motivação dele para aprender polonês, a rotina dele. Vários meus alunos me motivam assim para começar algo novo na minha vida. Então é muito, muito bom e me traz muita satisfação vendo quando o aluno faz, eu esqueci essa palavra, que o aluno melhora e consegue se comunicar com a família, por exemplo, do parceiro ou parceira em polonês. Eu sei como é porque eu estava lá no começo querendo falar, por exemplo, piada em português, mas o português estava de uma criança de 2 anos. É impossível falar uma piada. Sim, sim. Acho que isso é bem bacana mesmo. E eu, como seu aluno, eu posso dizer que é muito gostoso as aulas, porque eu acho que eu já comentei isso com você. A gente conversa sobre alguma coisa numa aula e eu falo pra você, eu vou nessa loja no IKEA comprar móveis pra Eu casa, lembro. utensílio pra cozinha. Na aula seguinte, você traz lá pra mim todo um vocabulário sobre utensílios de cozinha. Inclusive me mostrando produtos, sugestão do que comprar, que eu comprei, inclusive, algumas coisas pro Que meu legal. armário da cozinha, né? Então acho que é muito bacana que você mantenha essa conversa, assim, com coisas da minha realidade. Então não vem do nada e me ajuda a manter o interesse. E eu acho que também, acho que é questão de perceber a melhora quando eu converso com a minha noiva, com a família dela. É muito interessante, né? Eu adoro esses desafios que vocês fazem de vocabulário, que um encontra as fotos de objetos e a outra pessoa tem que falar qual é o vocabulário, olhando para a foto. Isso eu acho muito legal. Vocês se divertem e depois lembram essas palavras, esse vocabulário. Ah, é verdade, a gente faz esse desafio. Ela tentando adivinhar em português, eu tentando Sim. adivinhar em polonês. Vou ver se eu consigo colocar um trechinho aqui pro pessoal, mas também podem entrar lá Uhum. no meu Instagram para escutar pelo menos um lá. Dinheiro. No, there's no money there. What holds the money? Noivo. E você comentou que basicamente metade dos seus alunos são brasileiros, né? Eles, em geral, você tem uma ideia do porquê a maioria dos brasileiros começam a aprender polonês? É por terem família ou é por amor? Como que é em geral? Isso foi a pergunta que mais poloneses fizeram para mim quando eu falei que eu ensino polonês online. E sim, você tá certo. O amor é em primeiro lugar, pelo menos comigo, as pessoas brasileiras aprendem porque tem parceira ou parceiro polonês. Também tem muitos descendentes poloneses aqui no Brasil, quase 3 milhões. Então Olha, são as bastante. pessoas que querem sim, descobrir a história, a cultura do país, querem viajar um dia para conhecer. Sempre essa língua polonesa estava presente na casa deles. E tem também as pessoas que só querem aprender porque vão viajar. Agora a Polônia, Ah, cada ano é o destino mais procurado, que eu estou muito feliz porque tem muitas coisas lindas para oferecer, para mostrar e é bem mais em conta também para viajar para a Polônia em vez de ir para a França ou Inglaterra, porque a nossa moeda, zloty, é bem parecido com o real. Então acaba uma viagem para o brasileiro mais provável, né? Mais fácil de pagar e também é muito rica em história, arquitetura muito linda. Então, o Vinícius foi encantado com o país, Polônia. só isso sem dúvida. Eu morando aqui, eu recomendo para o pessoal, realmente é mais barato viajar para cá. E, ó, galera, tem até no verão você pode vir aqui porque tem praia. Muita gente não sabe disso, mas Polônia tem praia. Então, mesmo que venha no verão e que tudo bem, só por 2, 3 meses, mas faz calor aqui também, dá para aproveitar a praia, natureza, tem várias montanhas, tem umas montanhas muito bonitas também para aproveitar tanto no inverno quanto no verão. E o que você falou também, muita história e arquitetura, eu adoro os castelos, por exemplo. Vários brasileiros me perguntam em qual época do ano é melhor viajar para a Polônia. Para mim, eu acho que
é o verão, porque tem mais festivais estão acontecendo, as pessoas saem na rua, é mais quente, mais verde, tudo tem vida, mais vida nas ruas na Polônia. Mas tem as pessoas que querem ver o nosso outono, que é também muito lindo, colorido, não sempre porque às vezes fica esse outono mais frio e chuvoso, Tem isso mas também. eu entendo que sempre queremos ver algo diferente. Para mim, eu adoro palmeiras e eu adoro viver num país com as palmeiras. Para os brasileiros é algo tão normal ver o palmeiras ou banana, mas quando eu vejo banana na rua ou num sítio, eu tiro várias fotos. Ah, Eu sim, adoro é ver verdade. O pé de banana, adoro. Palmeiras tá falando da árvore, não do time, né? Na Não do time de árvore, futebol. sim. Ah, Sobre é. time também, todo mundo pergunta. Você gosta de futebol ou torce para algum time? Eu não torço para nenhum time. Agora, morando em Porto Alegre, eu sinto, vejo como é importante para os brasileiros. Aqui tem o Grêmio e Inter. Eu acho que eu estou um pouquinho mais perto pro Inter só porque as cores deles é branco e amarelo. Não, o branco e vermelho, igual da Polônia. Então, só por causa disso, mas eu não assisto, infelizmente, o futebol. Eu gosto mais do surf. Meu marido assiste Ah, ao campeonato de surf. O Brasil é muito bom em surf. Eu gosto bem mais de assistir o surf. que interessante, que bacana. Não, é bem bacana. Você comentou das árvores, né? Por exemplo, eu lembro que eu fui aqui, acho que chama Palmiárnia, acho que esse é o nome, Uhum, que sim. é basicamente um local de plantas exóticas, tipo um zoológico, mas focado em plantas, né? Que tem em várias Uhum, cidades aqui da Polônia. E anunciaram para mim assim, é um local para você conhecer plantas exóticas de todo lugar do uhum, mundo, tropicais, etc, etc. Então, eu fui e assim, tudo bem, foi legal, mas quando eu vi, eu olhei e falei assim, olha, isso aqui parece o quintal da minha avó. Todas as plantas que tem aqui minha avó tinha no quintal dela, então não foi nada uhum. novo para mim, mas eu entendo que para os poloneses, todas aquelas plantas, na Polônia eu só via ali dentro, né, em um local específico, com Uhum, temperatura e luz específica, então é muito sim. incomum ver isso nas Uhum. ruas, enquanto que no Brasil, como você falou, em qualquer lugar ali você consegue ver, nas praias e tudo mais. Sim, exatamente. Voltando um Sim. pouquinho na parte da língua, você tem uma palavra em português que você gosta mais ou que você acha mais interessante, assim? Agora veio só na minha cabeça a palavra que foi desafiadora para aprender. Mas o nome de uma cidade bem perto do São Sebastião, que é Caraguatatuba. Eu demorei Ah, meses sei. para aprender e falar Uhum. Caraguatatuba, mas agora, claro que tem várias palavras, especialmente com li, português, ou isso é um grande desafio Ah, para mim, sim, essa. porque em polonês nós temos on, mas não é a mesma Uhum. coisa. Ah, sim, é On, diferente. on. Uhum. Mas eu tô praticando, eu faço as aulas de português. Ah, É, você ainda faz aulas? Você ainda faz aulas ou só sim, pratica no dia a dia? sim, eu faço uma vez por semana a aula. Fazemos uma troca com um brasileiro. Ele tá aprendendo comigo polonês, porque ele quer morar na Polônia. Já tem carta polaca. E Olha, ano que que vem bacana. vai mudar para lá. E tô aprendendo, sim, agora, porque o vocabulário eu aprendo mais com situações no dia a dia. Por exemplo, estávamos organizando o casamento e eu estava aprendendo o vocabulário conectado às coisas a respeito. Então, o vocabulário eu aprendo, mas sotaque ainda, claro, É tenho difícil. que praticar, porque as pessoas, antes de eu começar a falar, as pessoas acham que eu sou gaúcha. Mas depois que eu, eu falo, Hum, sotaque Pera lá. diferente, de onde você é?
Ah, tem muito disso mesmo. Não, mas assim, eu acho que para o pessoal que está ouvindo até aqui já consegue entender que realmente você tem um sotaque, claro, mas em Uhum. questão de comunicação é perfeito. Não tem o que Oh, falar, né? Tá obrigada. muito bem. Obrigada. A palavra que eu mais gosto em polonês é pępek, que significa, Pempek. que Legal. significa umbigo. Eu acho tão fofinho aí, significa Pempek. umbigo, pępek, né? E eu queria pedir para você fazer um desafio para mim e automaticamente também para os ouvintes. Se você consegue passar para a gente alguma palavra em polonês, mas uma mais desafiadora mesmo, para a gente tentar pronunciar. Eu tentar aqui e o pessoal que está ouvindo tentar também. Sim, é o nome da minha cidade, que é um grande desafio para um brasileiro. A minha cidade natal é Szczecin, mas é muito interessante como nós escrevemos isso. Brasileiro, gente, como ler isso? Mas Sim, tem Szczecin, muita consoante. Acho que tem duas vogais no nome. Szczecin, sim. Szczecin. Aí, Aham, vamos ver se o Szczecin, that's pessoal right. conseguiu. Tenta aí você de casa também. Deve ser parecido um espirro, o som quando alguém espirra. Szczecin. Meu tio espirrava assim. Mas Sim. eu consegui pronunciar razoavelmente aí com o Uhum, tempo e porque eu já sei mais ou menos como que as letras ali se formam, o SZ, CZ e tudo mais, e uhum, com as sim. incríveis aulas que eu também tô tendo com você. Então eu tenho vantagem em comparação com o pessoal que está ouvindo. Muito obrigado por participar hoje aqui Muito com a gente obrigada do pelo Amor Tab. convite. Foi um Bardzo prazer. dziękuję. Ah, Dziękuję, muito obrigado, muito obrigado. Dziękuję. Sim, dziękuję, obrigada. Adorei a conversa. Espero que Eu você volte também, aqui alguma outra vez para a gente conversar mais sobre as diferenças entre claro. Brasil e Polônia. E é isso. Se quiser dar um recado para a galera que está ouvindo, compartilhar suas redes, para quem quiser te acompanhar, o espaço é seu. Sim, eu convido vocês para esse evento de falar inglês. Se você pretende morar fora ou só viajar, vem com a gente praticar o seu inglês de graça. Tem pessoas muito legais, muito abertas, ninguém se julga e todo mundo ama viajar. Então as conversas geralmente são sobre as viagens ou cultura, muito interessantes. E quem queira aprender polonês, também convido para o perfil polonês com gringa. E é isso. Recomendadíssimo, recomendadíssimo. Muito obrigada. Muito obrigado, Alexandre. E para todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigado por ter escutado esse episódio. Espero que você tenha gostado também. Deixe seu comentário dizendo o que você achou. E segue a gente no Instagram, @one.morteb. Todos os links para o Spotify e para o YouTube estão lá. Então, segue no Spotify, dá 5 estrelinhas se você gostou. E, muito importante, no Spotify por vídeo e por áudio. Mas no YouTube a gente tem o vídeo. E agora a gente está com legendas tanto em inglês quanto em polonês. Então, para quem quiser praticar aí, ó, começar a escutar e seguir a legenda, pode começar por lá. Ou se você tem amigos estrangeiros aí que estão interessados, pode seguir lá e escutar com a legenda, né? E agora a gente encerra aqui com essa belezinha. Qual que é o nome dele mesmo? O nome dele é Wave, da onda em Wave. inglês, Wave. Que E bonitinho. ele entende um pouquinho, ele entende português e em inglês um pouquinho em polonês. Olha só. E ele participa dos encontros de Tia Santiago de vez em quando. Ah, então, pessoal, vocês têm que ir. Pessoal aí de Porto Alegre tem que ir conhecer a Alexandra, conhecer o Wave e praticar o inglês aí de vocês. Olha só. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Muito Alessandra. obrigada. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Até, tchau, tchau.